Sabe aquela história de postar nas redes sociais com consistência? Então, a maioria das pessoas não consegue. Até começam, fica animado, faz um post, faz outro, mas o final é sempre o mesmo. Desiste, não tem resultado e acha que a rede social não é para ela, que não funciona, que não sabe como faz. Deixa eu te contar o porquê isso acontece e, é claro, como é que você resolve esse problemão aí. Bora lá, eu vou ser bem direto nesse vídeo e a gente vai passar por 3 coisas aqui. Primeiro, por que a consistência importa muito mais do que perfeição? E claro, o que acontece quando você some das redes sociais? Segundo ponto, o porquê você não consegue manter essa consistência mesmo sabendo que deveria. E terceiro, a parte que você mais quer saber, como que eu resolvo isso sem me tornar escravo do Instagram, escravo das redes sociais, sem ter que gastar rios de dinheiro para que eu tenha ali as redes sociais profissionais e ativas. Começando no primeiro ponto, por que a consistência importa mais do que a perfeição? Vamos lá, a gente tem que entender o que é o algoritmo, né? O motor das redes sociais, como que ele funciona. Quando você faz um post, que ele vai ser entregue a outra pessoa. Como você vai impactar outras pessoas na rede social? Caso aqui. Primeiro ponto aqui, ele não premia o post perfeito que você demorou horas e horas e horas para fazer. Esse vídeo mesmo, eu montei minimamente o que eu queria falar, quais seriam os pontos, e eu estou aqui gravando. Na verdade, o algoritmo do YouTube, ele prioriza muito mais constância, como se fosse uma novela, que eu fazer um vídeo por ano, por mais que ele seja ultra mirabolante. Então a gente já começa com uma premissa que o algoritmo ele premia, ou seja, a partir do momento que tem muitas pessoas fazendo conteúdo de forma orgânica, de forma gratuita, quem que ele vai mostrar para mais pessoas? Ele vai, obviamente, premiar quem está mais constante, quem está dando mais valor para que se mantenha ativo durante o tempo, porque não adianta nada se fazer voo de galinha. Vai e faz um monte de posts em uma semana e depois fica meses sem postar absolutamente nada. E é óbvio o que acontece quando você some. Você basicamente posta hoje e depois some 2 semanas. Aí você volta, aí faz mais um post lindo, e aí depois você some. Cara, o algoritmo não vai te priorizar. Então, estejamos claros, a regra do jogo é essa. Vai de você querer jogar ou não. E é claro, eu vou te ensinar como é que você joga esse jogo de uma forma mais fácil. Para você ter uma ideia, as contas que mantêm constância, além de ter um negócio ativo, que passa credibilidade, que tem muito mais autoridade perante ali as clientes, perante as pessoas do seu nicho, elas crescem 3 vezes mais rápido do que simplesmente as que não mantêm constância. Postam, mas não é constante. E isso não importa se é 3 vezes na semana ou 5 vezes na semana, o que importa é se você mantém. Eu gosto muito de falar, é o máximo possível, na melhor qualidade possível e na maior quantidade de redes possíveis. Então, calma, respira, a gente vai entender qual que é a melhor forma de jogar esse jogo. Mas esse é o jogo, essas são as regras. Vai de você querer jogar esse jogo ou não, e que tá tudo bem. A diferença é, não estar jogando esse jogo, você não vai ter clientes vindo dessas redes sociais por uma opção sua. E o porquê você não consegue manter essa constância, sabendo que precisa? Bom, já entendi. Agora, o que eu faço para que eu consiga manter ativo ali, postando toda hora, postando no Instagram, postando no YouTube? Como é que eu faço para manter essa constância? Como é que eu faço para não perder horas e horas do meu dia? Porque eu já trabalho, cara, 10 horas, 12 horas, a gente sabe como que é a vida de quem empreende. E aí, quando sobra o mínimo de tempo, que é raro, você ainda tem que se preocupar em gerar conteúdo. Eu sei quanto é maçante, eu estou vivendo o jogo que você também vive, então fique calmo. A diferença é você entender como funciona e quais são as soluções, as ferramentas do mercado que podem me ajudar. E aí, basicamente, você trabalha, você não tem vontade de fazer, quando faz, faz de qualquer jeito, desiste pouco tempo depois, então é claro que a resposta final você já sabe, o resultado não tende a vir. É muito menos provável que você tenha algum resultado, seja um prospecto novo, um cliente interessado, uma proposta fechada através das redes sociais, que, obviamente, se você estivesse fazendo um bom trabalho por aqui. Lembrando que bom trabalho não necessariamente é mais esforço, e sim um esforço inteligente, ou seja, usando a ferramenta certa, do jeito certo, do jeitinho que o algoritmo funciona. Você tem que entender que esse é um jogo, e quanto mais você entender as regras do jogo, melhor é, mais simples é, mais fácil é. Mas e por que eu não consigo manter a constância? Bora lá!
ciclo você já conhece muito bem. Primeira semana tá animado, aí o processo é cansativo, mas vamos lá, vamos postando, aí vai postando qualquer coisa, aí já tá postando coisa que não tem a ver com nicho, e quando consegue acertar alguma coisa não tem a mínima estratégia, e aí acaba perdendo tração, e aí desiste, e aí depois volta 2 meses depois, porque sabe que isso é importante, e aí vai tentar do mesmo jeito, e aí se cansa, e aí esse ciclo você, se não passou, você pagou para alguém fazer isso e que provavelmente não teve resultado também, e esse é um ciclo. Ou você gasta dinheiro para alguém fazer por você, ou você gasta tempo, que poderia estar ganhando mais dinheiro, ou simplesmente curtindo, fazendo o que você bem quiser da sua vida, mas não está fazendo, está perdendo tempo e dinheiro por algo que não está te trazendo resultado. Só nessas opções, se você faz sozinho, cara, você até já tentou algumas ferramentas por aí, você pesquisa no Google quais são ali as pautas quentes, o que está acontecendo, como é que eu personalizo isso para o meu nicho. É difícil, então você tem que sim ter uma ideia de como elaborar ali uma estrutura de um roteiro para poder gravar, caso você queira gravar vídeo, e depois você vai ter que aprender a editar ali no CapCut, ou senão você vai ter que gerar ali o texto para cada card de um carrossel, ou um post no Instagram, e qual legenda eu uso, será que a hashtag ainda é bem-vinda? E depois você vai e joga no Canva, e aí você tem que pegar um template, só que você não conhece muito de design, e depois você tem que fazer download disso e postar pelo seu celular. O lado bom é que a maioria das pessoas continuam fazendo exatamente desse jeito, com esse processo, dessa forma, desse jeitinho. E isso faz com que ou você jogue esse jogo extremamente cansativo, com pouco resultado, ou você entenda. Ou se faça uma pergunta, será que existe uma solução melhor? Será que existe um jeito diferente? A verdade é que ninguém te fala. E vambora, já passei por isso, eu já testei sozinho, as minhas redes sociais é o meu próprio laboratório, e enquanto eu fui tentando sozinho arduamente, eu via que vários pratos do meu negócio acabavam caindo. Então, quando eu estava fazendo um carrossel para o Instagram, eu estava falando com menos pessoas no WhatsApp para fechar uma venda. Enquanto eu estava ali gravando um eu estava em menos eventos presenciais para eu poder divulgar o meu negócio e fazer parcerias. Enquanto eu estava gerando stories, eu estava deixando de organizar o administrativo, o financeiro do meu negócio. Enquanto eu voltava, é sempre assim. Então você sempre vai estar perdendo muito tempo por algo que faz sentido, desde que esteja dando resultado. Ou você está deixando de fazer coisas mais importantes e o conteúdo acaba não se tornando uma prioridade. Reforçando, porque talvez você ainda não pensou que existe uma solução que dê para fazer diferente. Mas bora lá, que eu vou te mostrar nesse vídeo ainda como que eu faço, como que tem funcionado para mim, vai que faça sentido para você também. Vamos lá. Mas se você está se identificando até aqui do que eu estou falando, desse ciclo, dessa perda de tempo, essa exaustão por algo que não está te trazendo retorno, já deixa o like aqui no vídeo, é importante para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e, por favor, já se inscreva no canal que eu ajudo diversos empreendedores a aplicarem IA, a movimentarem as suas redes sociais, a entenderem como vender mais pela internet. Tem diversos vídeos legais aqui no YouTube, então já não deixa de seguir e ativar as notificações. Mas bora! Como é que eu consigo manter a constância sem me tornar um escravo do algoritmo, um escravo das redes sociais? Bora, vamos entender o jogo. O que eu preciso? Postar regularmente. Sem dúvida aqui, certo? Eu preciso de uma qualidade, um mínimo de padrão, certo? Eu preciso de algo personalizado para o meu negócio. Não adianta eu ficar pegando algo extremamente plástico assim e, vai lá, copia e cola. Adianta muito, legal. Você não quer gastar 10 horas por semana, até mais, tá? Se você não tem muita habilidade com as ferramentas como Canva, CapCut, coisas que vão te facilitar, cara, você vai perder muito tempo. De verdade, eu tenho mentorados que chegam a perder 2 horas editando um vídeo. Se você está perdendo 5 minutos gerando conteúdo ponta a ponta, tem algo errado aí. E perfeito, você não pode depender de alguém para fazer isso. Ou, na verdade, se depender, essa pessoa deveria estar resolvendo o seu problema, o que não foi ao caso, e eu já passei por diversos social medias, copywriters, designers, e, na verdade, ninguém resolveu o meu problema. Até porque, se tivesse resolvido, eu não estaria aqui te ensinando aqui possíveis soluções para que você possa atuar por aí. Dito isso, entendendo as premissas, a gente tem uma conclusão muito clara. Não existe isso no mercado.
Então você vê que é uma dor extremamente latente. E o que eu venho fazendo para que eu não me torne escravo, para que eu mantenha a constância, para que eu atenda todas essas premissas, para que eu consiga não ter que ficar pesquisando no Google ou acompanhando as notícias e pautas quentes, para que eu não precise ter que personalizar esse conteúdo, por exemplo, algo da política aconteceu, algo na economia aconteceu. Como é que eu consigo personalizar isso para o meu nicho, para que faça sentido para a minha audiência, para o meu possível cliente? Como que eu consigo ter ali o título, o gancho, o hook certo para que eu consiga reter a atenção da pessoa que está simplesmente passando o feed loucamente com zero atenção, parece um zumbi que está ali há 1 hora no celular? Como é que eu paro a atenção dela para falar? Assiste isso que é importante. É um outro ponto. Como é que eu faço para escrever toda a estrutura de roteiro, seja um vídeo, seja um carrossel, para que eu consiga ter um desenvolvimento para chegar desde essa ideia que foi personalizada para o meu nicho até uma chamada de ação que pode ser entrar em contato no WhatsApp para me solicitar um orçamento, para falar comigo na direct message para tirar dúvidas, para deixar um comentário, para compartilhar para alguém, para salvar o post para mais tarde. Como é que eu faço isso para que a pessoa tome essa ação? Falei de tudo isso, mas ainda tem como que vai ser o design desse post e como que eu vou fazer esse download e publicar, sendo que eu gostaria de publicar um post por dia. Ufa, respira um pouquinho. Tudo isso eu venho resolvendo usando uma única ferramenta. Sem nenhuma entrelinha, eu vou compartilhar aqui com você o que eu venho usando e que faz sentido total para mim e que, pelo valor acessível, que é menos do que 1/10 do que eu investia em equipe, que é muito mais rápido, eu estou falando posts em segundos, eu consigo gerar um carrossel em menos de 1 minuto e que faz o ponta a ponta. Ele pega desde a ideia até o post do Instagram, passando por todas essas etapas que eu acabei de comentar. Além de ser mais rápido, mais barato, ele tem uma melhor qualidade. Eu prefiro que você veja com seus próprios olhos. Basicamente, você só precisa entrar ravia.app, eu vou deixar o link aqui na descrição. Use como teste, experimente. Você tem alguns posts gratuitos lá, sem nenhuma entrelinha, e aí você vai entender se fez sentido para você, se você economizou tempo, dinheiro e ainda entregou uma coisa melhor. E basicamente a promessa é fazer posts profissionais para o seu Instagram publicados com poucos cliques, e eu posso dizer que eu consigo fazer hoje em menos de 1 minuto. Talvez você possa levar 2 minutos ou 3, mas eu garanto que é muito menos do que você leva hoje, ou do que talvez você nem leva, porque você já desistiu. Então essa é a forma que hoje eu produzo os meus conteúdos, e a criação de conteúdo no Instagram, pelo menos para mim, que vem usando essa ferramenta, já não é um problema. E eu consigo liberar tempo para focar no que mais importa no meu negócio. Eu vou ter mais contato com o meu cliente, eu vou receber mais clientes através da minha rede social e, enfim, só tende a ajudar o seu negócio. Basicamente, o que mudou depois de eu comecei a usar essa ferramenta: o cliente me encontra no Instagram, todo dia tem conteúdo novo. Tem um plano na ferramenta que você consegue fazer basicamente 1 a 2 posts por dia por um valor muito acessível. Então você consegue sair do 3 posts sofridos por semana para 14 posts por semana, um tempo recorde. Posso dizer que em 1 horinha você vai ter resolvido o conteúdo do mês e vai se libertar dessa dor aí que vive assolando quem tenta gerar conteúdo no Instagram. Eu basicamente não me torno escravo disso e eu não dependo de mais ninguém para ter tempo livre. Eu espero que você tenha entendido que a consistência vale mais do que a perfeição. O algoritmo quer ver você aparecendo e movimentando as pessoas para o seu perfil, entenda isso, e você consegue fazer isso sem ser escravo de produção de conteúdo. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o like, já se inscreva no canal, acompanhe mais vídeos que a gente solta por aqui e não deixe de fazer o teste dessa ferramenta e se livrar de uma vez por todas desse problema gigantesco. Valeu!